Naamã era um nome que fazia reis se levantarem e multidões se curvarem. General do exército sírio, era um homem de autoridade, um herói de guerra, alguém que carregava a glória do império sobre os ombros. Seus feitos eram cantados, suas vitórias celebradas. Porém, por trás da armadura cintilante e das condecorações de batalha, havia uma mancha. Literalmente, Naamã era leproso. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Segundo Reis 5:1. A lepra, naquela época, era mais que uma doença. Era uma sentença social, um exílio em vida. Um guerreiro como ele, prestes a ser desonrado pelo corpo que o traía. Nenhum ouro, nenhum título e nenhuma espada poderia salvá-lo da lenta decomposição de sua carne. O terror da lepra pairava sobre ele como um fantasma silencioso, corroendo não só a pele, mas o orgulho. Mas é aí que a ironia divina entra em cena. E com força. Quem traria esperança ao grande Naamã não seria um médico renomado, nem um sacerdote sírio, muito menos algum general com poder sobrenatural. A voz da esperança veio de onde ele menos esperava. De uma menina cativa, uma serva israelita, tirada de sua terra natal por forças como as dele. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Segundo Reis 5:3. Essa menina, sem nome, sem título, sem poder, plantou uma semente de fé na casa do homem que simbolizava o império opressor. Naamã agora tinha um dilema: continuar tentando vencer a lepra com os recursos humanos, ou se humilhar e ir até Israel, terra que sua nação desprezava, em busca de um milagre. Mal sabia ele que sua jornada não seria apenas de cura física, mas de transformação completa, do corpo, da alma e do coração. A notícia da possível cura atravessou os muros da casa de Naamã como um raio de esperança. Era absurda demais para ser ignorada. O general sírio, acostumado a comandar legiões e a intimidar reis, agora se via guiado pelas palavras de uma menina escrava. Mas quando o desespero bate à porta, até os poderosos ouvem os pequenos. Naamã partiu em uma comitiva imponente, como um verdadeiro embaixador da esperança, mas com a lepra ainda viva em seu corpo. Então foi Naamã e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Segundo Reis 5:5. Quando chegou a Israel e entregou a carta ao rei, o pânico tomou conta. O rei de Israel rasgou as vestes. "Sou eu Deus para matar e vivificar?" gritou, temendo que tudo não passasse de uma provocação para justificar uma guerra. Mas Eliseu, o profeta de Deus, ouviu e interveio. Mandou dizer ao rei que enviasse Naamã a ele, para que todos soubessem que há profeta em Israel. Naamã partiu então para a casa de Eliseu, talvez esperando rituais grandiosos, palavras místicas, ou pelo menos uma cerimônia digna de sua posição. Mas, ao chegar, o inesperado aconteceu. Eliseu não saiu, nem sequer o recebeu. Enviou apenas um mensageiro com instruções diretas e simples. "Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado." Segundo Reis 5:10. Foi demais para o orgulho de Naamã. Ele se enfureceu. Esperava algo espetacular, não um banho num rio sujo de Israel. Tinha rios melhores na Síria. Por que obedecer a um homem que nem ao menos o recebeu pessoalmente? O comandante virou as costas, ofendido, humilhado e ainda leproso. Naamã cavalgava com o rosto fechado, o coração em ebulição. Sua comitiva seguia atrás, silenciosa, sem ousar contrariá-lo. Como ousava aquele profeta ignorá-lo? Como podia mandar-se banhar num rio insignificante? Como se ele fosse um camponês qualquer? Era ridículo, indigno, uma ofensa à sua posição. Mas no meio da indignação, surgiu uma voz serena.
Não era uma ordem nem uma repreensão, era sabedoria disfarçada de simplicidade. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não farias, quanto mais dizendo-te: lava-te e ficarás limpo. Segundo Reis 5:13. Os servos de Naamã, com coragem e respeito, o confrontaram com a verdade. O orgulho o estava impedindo de alcançar o impossível. Naamã respirou fundo. O general deu lugar ao homem ferido. Pela primeira vez, ele baixou a guarda, não diante de uma lança, mas diante de Deus. Ele desceu até o rio Jordão. A água barrenta não impressionava, mas agora não se tratava de aparência. Era fé, era obediência. Um mergulho, nada. 2, 3, 4. A lepra ainda lá. 5, 6. A tensão aumentava. No 7º mergulho, Naamã emergiu e o milagre aconteceu. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou limpo. Segundo Reis 5:14. Silêncio. A comitiva ficou paralisada. Onde antes havia manchas, agora havia pele suave, limpa, pura. Naamã olhou para as próprias mãos, os braços, o rosto e caiu em si. Não era apenas seu corpo que havia sido curado. Algo muito mais profundo havia sido restaurado. Seu espírito. Naamã voltou correndo até Eliseu. Desta vez, não como um comandante exigente, mas como um homem transformado. Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Segundo Reis 5:15. Ele tentou oferecer presentes, expressar gratidão com riquezas, mas Eliseu recusou. Para o profeta, o milagre não estava à venda. A cura de Naamã era graça, pura, poderosa, gratuita. E essa graça o tornaria um novo homem, mesmo que voltasse para uma terra pagã. Agora ele sabia a verdade, só há um Deus, e ele age onde menos se espera. Enquanto Naamã partia curado e em paz, outro homem assistia tudo de longe, com o coração inquieto. Geazi, servo de Eliseu, não conseguia aceitar que tamanha riqueza tivesse ido embora sem recompensa. Como deixar escapar prata, ouro e roupas finas? Aquilo era para ele uma oportunidade desperdiçada. Eis que o meu senhor impediu a este sírio Naamã de que da sua mão se recebesse o que trazia. Porém, vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Segundo Reis 5:20. Geazi correu. A cada passo, a ganância falava mais alto. Ao encontrar Naamã, mentiu. Inventou que 2 discípulos haviam chegado e que Eliseu agora precisava de prata e roupas. Naamã, generoso, deu mais do que ele pediu. E Geazi, como quem conquista um tesouro, voltou às escondidas e escondeu tudo em casa. Achava que ninguém veria. Mas o Deus que cura também vê os segredos do coração. Quando se apresentou novamente diante de Eliseu, o profeta o confrontou. De onde vens, Geazi? Teu servo não foi a lugar nenhum, respondeu, dissimulando. Mas Eliseu, cheio do Espírito de Deus, revelou a verdade com autoridade. Porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestidos? Segundo Reis 5:26. Então a sentença caiu como martelo. A lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Segundo Reis 5:27. Naquele instante, Geazi se afastou da presença de Eliseu, leproso. A mesma lepra que havia deixado o corpo de Naamã, agora se alojava naquele que ousou lucrar com a graça de Deus. O que era para ser um milagre glorioso se tornou para Geazi um símbolo de julgamento. A lepra de Naamã foi removida com humildade, a de Geazi adquirida por ganância. A história de Naamã termina com um contraste brutal. De um lado, um estrangeiro, um comandante sírio,
pagão, orgulhoso, que se humilhou, mergulhou e saiu transformado. Do outro, Geazi, um homem que vivia ao lado do profeta, que conhecia as obras de Deus de perto, mas que sucumbiu à cobiça e caiu em desgraça. Naamã voltou para a Síria com mais do que saúde. Voltou com fé. Determinou que dali em diante só adoraria o Deus de Israel. Carregou até um pouco de terra, como sinal de aliança, para nunca esquecer de onde veio sua cura. E mesmo pedindo perdão antecipado por ter que se ajoelhar ao lado do rei sírio em cultos pagãos, mostrou um coração transformado. Enquanto isso, Geazi foi banido da presença do profeta. Ele, que conhecia o Deus verdadeiro, preferiu as riquezas ao temor. Tornou-se um símbolo vivo do que acontece quando a ganância toma o lugar da obediência. A lepra que deixou Naamã não desapareceu, apenas mudou de corpo. Tornou-se juízo. Essa história vai além de um milagre de cura. Ela expõe o coração humano, nos mostra que Deus não se impressiona com posição, nem com títulos, nem com ofertas. Ele olha para a humildade, para a obediência, para a fé. Naamã mergulhou 7 vezes no Jordão, mas foi no último mergulho que ele emergiu um novo homem. E Geazi, ele nos lembra que mesmo perto da presença de Deus, é possível se perder. A cura está disponível, mas o coração precisa estar limpo antes da pele. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal. Fiquem com Deus.